Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Estou aqui novamente. Vamos fazer um videozinho, vamos falar um assunto tão importante também e tão delicado ao mesmo tempo, que é sobre o uso do bico, o uso da chupeta. O Heitor hoje tem 6 anos e ele ainda faz o uso do bico. Quando você tem um filho, né? Quando você vai ter lá um bebê, fica sempre aquela dúvida, vou dar o bico, não vou, na hora de tirar, né, uma dificuldade. E o bico sempre foi uma vontade minha e do Dario de dar, a gente nunca teve uma objeção. Conversamos com a pediatra, com dentistas na época, e existe, né, o bico ortodôntico que facilita também a questão dos dentes. Então a gente decidiu, sim, optamos por dar o bico para o Heitor, isso acalmava bastante ele. Não víamos problema algum, né? Cada um tem uma opinião, cada um tem uma dúvida, e o importante é buscar sanar essas dúvidas que você tem sobre o bico, sobre outras coisas também, e decidir, né? Fazer a decisão. No caso do Heitor, hoje ele tá com 6 anos, ele ainda chupa o bico. O bico, ele divide muitas opiniões, sabe? E hoje nós temos sim uma grande dificuldade para a retirada desse bico. Conversamos muito com fonos, terapeutas, sempre buscando a melhor forma de tentar a retirada do bico. Então, claro, vocês vão ver às vezes fotos, vídeos que eu publico e que o Heitor está com o bico. E o porquê que ele está com aquele bico, por que às vezes o Heitor está, né, no ambiente externo ainda usando o bico. Porque hoje o bico para o Heitor, tá, acalma bastante. Então, às vezes as pessoas elas olham de longe, elas não sabem o contexto daquela criança. Então, a gente é chamado a atenção várias vezes por muitas pessoas na rua, no supermercado, no elevador, né? As pessoas olham para ele e dizem: ai, você é tão grande, que menino lindo, mas está usando bico. Você é tão grande ainda usando bico. Dá esse bico pro Papai Noel, porque sempre vai ter alguém que tenha necessidade ali de dar uma opinião sobre aquela criança, sobre alguma situação, né? E elas não querem saber, né? Mas no caso do Heitor, nossa, gente, assim, ó, o dia a dia ele é bem complicado às vezes, tá? Então o Heitor, ele tem assim, ele toma medicação e às vezes ele custa para ficar mais calmo, ele desregula se tem alguma situação que deixa ele estressado, que sai da rotina dele, qualquer coisa que às vezes atrapalhe, ele fica muito irritado, ele fica muito ansioso, e o bico ele vem como uma forma de calmante. O bico acalma muito, tá? O Heitor, eu dirijo, né? Então eu que transporto o Heitor para as terapias. Então eu preciso que o Heitor ali atrás ele fique tranquilo, que ele fique calmo e que ele deixe eu fazer esse percurso, tá? Então muitas vezes eu tô aqui dirigindo, prestando atenção no trânsito, e o Heitor joga um brinquedo, ele joga um objeto, ele vem, ele dá um tapa em mim, isso me assusta e me dificulta o transporte dele. Então o bico ele ajuda nisso, né? Ajuda o Heitor a ficar ali mais calmo, a prestar atenção num desenho que ele está assistindo e faz com que eu termine meu trajeto tranquila, né? Sem contar que tinha uma época que o Heitor ele tinha uma ansiedade, né? Ele ia mordendo aqui assim os dedos, ia. Quando chegava aqui, essa parte aqui toda já estava dentro da boca dele, então ele vomitava, tá? Então o que acontecia? Ele estava ali no carro, ia mordendo, chegava aqui e vomitava. Então o bico era o que tirava o foco desse movimento, dessa agressão, tá? As crianças com autismo, muitas vezes elas se autoagridem, elas batem na janela. O banco do meu carro já foi, não desse, mas do outro, foi trocado 2 vezes, tá? Ele chutava, ele estava impaciente, às vezes o trajeto demorava, tinha um trânsito. Então o bico ele vem como uma ferramenta muito maior do que as pessoas imaginam, né? Na questão estética mesmo. Elas olham para ele, primeiro que ele já é grandão, né? Ele já tem um tamanho grande mesmo. E ainda chupando o bico, então chama muita atenção. Então, às vezes, né, para essas pessoas,
existe um contexto muito maior do que só você olhar e ver aquela criança grande com o bico. Existe um contexto muito maior por trás daquilo, né? Então, eu sei da importância da retirada do bico, mas também sei da importância dos momentos que ele está com o bico, né? Hoje ele faz terapia sem os ele vai para a escola sem o bico, ele faz, eu costumo dar geralmente no trajeto até o deslocamento, até a terapia, porque aí isso deixa ele calmo, e faz com que ele tenha um único foco e me deixe dirigir. À noite, em casa, né? Então, claro, o ideal é que ele não chupasse mais bico, mas assim, há quantas coisas que são o ideal e que a gente ainda tá buscando, tá almejando, né? É um objetivo a ser alcançado, mas é um objetivo que tem que ter, sim, uma certa paciência. As coisas não acontecem tão rápido ou da noite para o dia. Tudo no autismo leva um tempo, leva um grau de conhecimento, de amadurecimento, e a gente precisa sim ter essa paciência, né? Então, todas as vezes que os terapeutas vêm conversar comigo, tudo é levado em consideração, né? Médico, ele tem a médica do ouvido, a doutora Ana Amélia, maravilhosa, conversa com a gente, mas assim, já teve um momento que o Heitor estava quase deixando o bico, e aí por conta do ouvido, que ele teve que tomar uma série de antibiótico, que era uma injeção muito dolorida, e aí ela olhou para mim e ela disse: mãe, agora não é mais hora, deixa ele com o bico. Ele ficou muito chateado, e o bico acalmava. Então assim, tem tantos momentos que as pessoas, né, aquelas pessoas que nos encontram lá no elevador, ou na rua, no supermercado, elas não sabem o que que a gente vive, né? Então, geralmente eu respiro fundo, eu tento, né, da melhor forma, falar para as pessoas. Eu não fico o tempo todo dando satisfação, porque não é esse o objetivo. Eu não quero ficar o tempo todo dizendo, mas as pessoas brincam com ele, eu deixo, né? Não, mas ele vai deixar o bico, né, filho? Um dia ele vai deixar o bico, ele tem vontade de chupar o biquinho agora. E assim eu vou, né, tentando o máximo de paciência, mas é isso, assim, sabe? É essa invasão do espaço do outro. É chegar para o outro, né, para a criança, assim, já aconteceu de tirarem o bico dele. Então, gente, primeiro que você já olha uma criança um pouquinho maior chupando um bico, não faça isso, sabe? Ele ali tranquilo e a pessoa vai lá e tira. Mas eu vou pegar esse teu bico. É uma brincadeira. Mas você não sabe quem é aquela criança. Você não sabe o retorno que ela vai te dar, sabe? Então não é assim, aí ele ficou assustado, e às vezes ele chora. Então assim, olha, eu passo assim tanto trabalho para manter o Heitor regulado, e às vezes uma situação externa desregula ele completamente. E às vezes ele tá super bem para chegar até a terapia. Lá na terapia, a terapeuta, com o jeito dela, tira o bico dele e ele se mantém organizado. Não você vir puxar o bico dele. É assim, ó, muita gente diz pra mim: Thay, como tu tem paciência? Na verdade, eu fui aprendendo a lidar com essas situações. Foi isso, é o dia a dia, né? A gente vai aprendendo, eu fui aprendendo a lidar com o olhar do outro, eu fui aprendendo a lidar com uma crítica, com, né? Ai, olha o jeito que ele anda, mas ainda usa fralda. Então, assim, né? Aquela criança, se ela tá naquela situação, é por algum motivo. Né? Nenhuma mãe, nenhum pai quer uma criança com 6, 7 anos usando fralda, mas se está usando, tem um motivo. A gente não quer que ele vá no supermercado com o bico, nós fazemos de tudo para que ele chegue lá sem o bico. A gente mostra carinhosamente: olha lá, Heitor, os amigos sem o bico. Mas se aquele bico está ajudando ele a se manter organizado, e muitas vezes, tá, gente, eu consegui diminuir doses de medicação dando bico, eu vou fazer. Eu vou fazer porque a medicação, né? O Heitor, ele toma uma dose muito alta, tem que fazer exames regularmente. Posso conversar com vocês sobre a medicação do Heitor no próximo vídeo? Até acredito que está aí um momento importante para fazer isso. Então, assim, ele toma doses muito altas. Então, se eu conseguir diminuir, no meio da pandemia, eu conseguir diminuir, ao invés de aumentar, dando bico para ele, conversando muito com o médico, nós fizemos. E surtiu muito efeito.
né? Então, assim, são dois pesos, são duas medidas, a gente sempre precisa ter uma noção do contexto onde está inserido aquele bico, aquele objeto, aquela fralda, aquele paninho, né? Então é assim. Já teve momentos que, sabe o que acalmou o Heitor? Ele andava o dia inteiro com uma panela, né? Já aconteceu isso. Então aquilo regulou ele. O Heitor tem uma necessidade, às vezes, de andar com alguma coisinha na mão. E aí, por que eu vou tirar aquele objeto? Ele já fez natação com um carrinho na mão, sabe? Então, assim, o carrinho foi tirado devagar. Calma, né? Então, assim, por que eu vou desregular toda aquela criança? Porque tu não queres ver ela com bico? Você não quer ver ela com um carrinho? Não. Existe muito mais por trás de um simples bico, tá? E, claro, é o nosso desejo, é o que nós buscamos, a retirada, mas hoje, por enquanto, ele ainda faz o uso. Em algumas terapias ele precisa, sim, em outras a gente consegue tirar e assim nós vamos seguindo. Um dia de cada vez. Precisamos ter calma, precisamos ter paciência. Os objetivos são alcançados, né? Com a graça de Deus, mas tudo com calma e paciência, tá bom? E aí eu acredito então que para o próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre as medicações do Heitor, o porquê que eu decidi da medicação, o que o médico nos sugeriu, como que foi, né? Ele já começou com quantas medicações, foi aumentando, nós já conseguimos diminuir, como funciona todo esse universo de medicação para o Heitor. Tá bom, meus amores? Espero aí que vocês tenham uma ótima semana, que consigam realizar todas as tarefas, que até o fim da semana seja tudo executado com sucesso, que é o que eu desejo para mim, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.